Tarde, pessoal. Peço a vocês que se inscrevem no canal, deixem o like, compartilhem. Esse aí é um vídeo, mais um vídeo pro meu canal aí. Fique com Deus. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, Não. não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara.
E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos.
As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais
Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque dinheiro Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque dinheiro Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque dinheiro Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque dinheiro Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela
pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque de Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque de Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque de Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né? Porque de Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. seria bom economizar, né?
decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade do legislativo. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque é dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade do legislativo. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque é dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade do legislativo. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque é dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade do legislativo. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? Que são advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque é dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade do legislativo. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6
6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? São advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade parlamentar. 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? São advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? São advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? São advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esse Muito gasto. frio, vou nem puxar os bichinhos, não. Perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né? São advindos dos impostos, são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos
e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem puxar os Para que a bichinhos, população não. perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público. Há uma decisão por aumentar ou reduzir esses gastos. As câmaras municipais não têm arrecadação própria. O dinheiro que mantém o funcionamento delas vem das prefeituras, que repassam uma parte da receita dos municípios para o legislativo. Esse repasse é calculado com base em 8 impostos e tem um limite definido pela Constituição. Em geral, quanto maior a população da cidade, menor é o percentual da receita que pode ser destinado à Câmara. E enquanto as despesas das câmaras cresceram, as prefeituras foram na direção contrária e reduziram os investimentos no mesmo período. Então há que se melhorar a qualidade legislativa. Quarta-feira, 15 de julho, Mas também com a própria atividade 6h40 da manhã. E há que se tornar mais eficiente esses Muito gastos. frio, vou nem Para que puxar a os bichinhos, população não. perceba que aquela casa legislativa, ela recebe aqueles investimentos públicos, né, que são advindos dos impostos, que são pagos com sacrifício pela população, mas que ela também dá algum tipo de retorno. Seria bom economizar, né? Porque dinheiro público.